Oi, gente, vamos lá. A gente vai ter que explicar um pouquinho de história, porque parece que teve gente que faltou na aula. E eu tenho uma pena, uma dó dos professores, porque os professores se esforçam tanto, estudam tanto pra preparar uma aula legal e explicar, né? E a pessoa me fala isso daqui sobre as pessoas que eram consideradas bruxas e queimadas na Idade Média. Bem, para começar, eu acho que a gente precisa considerar duas coisas. Não existia na Idade Média, né, uma indústria química assim fortalecida como a gente tem agora. Isso é uma conquista muito recente da humanidade. Então a gente não tinha de fato remédios, de fato uma indústria, não tinha de fato bulas de remédios, né, gente? Então como é que a gente falsificava a bula de remédio do remédio que não existia? Outra coisa que a gente tem que considerar também é que na Idade Média o acesso à educação era muito restrito. Aliás, a globalização ou a universalização da educação é muito recente, né? É coisa aí de conquista do século XX em alguns países, não é em todos. Se bem que na Europa até que tá bem difundido mesmo, mas na América Latina, na África e na Ásia não é todo lugar, né, que todo mundo pode estudar. Então na Idade Média se estudavam apenas os homens nobres ou ricos, né? Ou o clero também estudava. Então se você mandasse o seu filho de repente para um seminário, se você conseguisse essa proeza, de repente o seu filho poderia estudar, né? Então aqui vocês perceberam que também não são essas pessoas que falsificam as bulas medicinais, que não existem. Toda a história, gente, tem a versão do opressor e do oprimido. Então pode ser aí que tem uma versão do opressor que eu não conhecia, que tinha essa parte de que as pessoas consideradas bruxas e queimadas na fogueira falsificavam bulas medicinais, o que pra mim é um crime hediondo, né? Você queimar uma pessoa na fogueira porque ela falsificou um documento, né? A gente realmente é um crime, você precisa fazer alguma punição para esse tipo de crime, se ele for pego e for comprovado, né? Mas queimar as pessoas na fogueira por simplesmente falsificar bulas, aí eu acho que foi um pouco demais. O fato é que as universidades na época, né, são as primeiras universidades criadas na Europa, elas estavam formando os primeiros médicos, mas a população não tinha dinheiro para ir a esses médicos e a população estava muito acostumada com outro tipo de cura, um outro tipo de atendimento, que era o atendimento das curandeiras e das parteiras. Então, para eliminar essa concorrência das curandeiras, a gente começou a condenar elas como bruxas e queimá-las na fogueira. Assim, os médicos poderiam ter a clientela que eles precisavam. Os médicos homens, formados nas universidades, ricos,